Dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Em um minutinho iniciaremos, fique conosco. Deixa eu ligar meu microfone. Bom dia, tudo bem com vocês? Quem vai orar para nós? A Eli. Ok, por favor, para nós darmos início. Jesus, Tu és o Altíssimo, somos muito gratos pelo Teu tempo na terra, pelo Teu sacrifício. Amém. Obrigada por perdoar todos os nossos erros e por se importar com nossos problemas. A palavra nos dá esperança enquanto esperamos pelo Teu retorno. Pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, Pai, que nos fortaleça, que nós possamos sempre olhar para o alto, Deus. Que tenhamos força e fé na nossa caminhada, Deus. Abençoe a Dariane, que vai nos passar a palavra, que ela seja guiada pelo Seu Santo Espírito. Amém. Abençoa todos, Senhor, e esses que também não puderam estar aqui. É o que nós pedimos em nome e por amor, Seu Filho amado Jesus. Amém. Agradecidos. Amém. Amém. Ontem, Jesus nos advertiu sobre a intolerância e nós aprendemos que muitas vezes o nosso excesso de zelo pode nos levar a querer dar ordens para as pessoas, ou a gente corre o risco de nos acharmos exclusivos e pensarmos que só nós temos o direito de realizar as coisas em nome de Jesus. Mas nós aprendemos que não é porque nós temos a chave do reino, não é porque nós temos a compreensão da palavra de Deus em nossas mãos, que isso nos dá o direito, a soberania sobre as outras pessoas. O Evangelho está disponível a todos. E todos aqueles que fazem algo em nome de Jesus é prova de que Deus está realizando uma obra na vida dele e por meio dele. E os ensinamentos de Jesus, eles não pararam por aí. Hoje nós vamos estudar sobre um episódio da vida de Jesus, onde Jesus nos ensina sobre os tropeços da vida. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Marcos, capítulo 9. Nós vamos estudar a partir do versículo 42. E também esse relato está em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 6, e em Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2. Só que em Mateus e Lucas, o relato ele é bem sucinto. Por isso que nós vamos nos centrar hoje no relato de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 42 em diante, diz o seguinte: E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns para com os outros. Hoje nós vamos nos centrar até o versículo 48, onde traz alguns detalhes importantes para nós aprendermos. E aqui nós vemos
que Jesus, ele já começa com uma declaração forte e impactante. Ele começa assim, falando assim, olha, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para essa pessoa pegar uma grande pedra, pendurar no seu pescoço e jogá-la ao mar. Que declaração impactante essa, né? Mas o que Jesus ele quis dizer com esse tropeçar? O que significa levar alguém a tropeçar? Jesus aqui, ele está se referindo às pessoas que induzem as outras a pecar ou que desencorajam outras pessoas de seguir a ele. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: ei, você que por preceito e por exemplo, por teoria e por prática, induz alguém a errar ou desencoraja alguém a me seguir, levando essa pessoa a pecar. Melhor seria para você pegar uma grande pedra, amarrar ao seu pescoço e ser lançado ao mar. E ele não para por aí. Jesus ele utiliza 3 exemplos para confirmar o teor do ensinamento que ele está tentando dizer aqui. Ele afirma assim, olha, se sua mão te fizer pecar, se seu pé te fizer tropeçar, se os seus olhos te fizer tropeçar. Então ele fala sobre a influência e agora ele traz exemplos para si. Ele traz aqui mão, pé e olhos. E nós temos que entender que de forma alguma Jesus aqui está nos incentivando a nos mutilarmos. Ele vai além da motivação ou da intenção para apontar os caminhos pelos quais o pecado ele entra na nossa vida. Os sentidos que se comunicam com o sistema nervoso. Para a maioria das pessoas, os mais fortes incentivos ao pecado são aqueles que alcançam a mente pelos nervos ópticos e auditivos. Só que nesse exemplo, Jesus ele utiliza o tato e a visão para alertar sobre esses perigos. Jesus está nos alertando a cuidar com as nossas mãos que nos levam a fazer as coisas, a cuidar com os nossos pés que nos levam a trilhar os caminhos. E por isso que ele fala assim, olha, se o seu pé e cuidar com aquilo que nós estamos permitindo que entre em nossa mente por meio da nossa visão, por meio daquilo que nós nos propomos a ver, por meio daquilo que nós enxergamos. O que nós precisamos compreender é que aqueles que se recusam a ver, a ouvir, a experimentar, a cheirar, a tocar, o que incita ao erro, o que incita a pecar, vão além do que simplesmente evitar pecados, evitar atos pecaminosos. Aqueles que imediatamente, quando um pensamento ruim vem à mente, banem esse pensamento e não dá espaço para esse pensamento, porque os pensamentos eles vêm à nossa mente como relâmpagos, pensamentos ruins, às vezes, e esses pensamentos eles nos levam a ações. Então, as pessoas que, quando esses pensamentos vêm como relâmpago à mente e essa pessoa tenta evitar esses pensamentos para que esses pensamentos não desenvolvam padrões de pensamento e para que isso não condicione a mente a agir, essas pessoas elas são mais sábias. Essas pessoas estão agindo corretamente. É por isso que Jesus ele fala assim, olha, se os seus olhos te levar a tropeçar, se as suas mãos te levar a tropeçar, se os teus pés te levar a tropeçar, corte-o. Corte-o. Em certo sentido, é melhor não ter um olho do que perder a vida eterna. Só que Jesus aqui, nós temos que nos lembrar que de forma alguma ele está nos incentivando a nos mutilarmos. Ele está utilizando uma linguagem figurada. Ele não está nos incentivando a cortar parte do nosso corpo. Ele está nos convidando a ter controle, a controlarmos os nossos pensamentos e as nossas ações. E isso nós só vamos conseguir se nós estivermos ligados a Ele, se nós estivermos buscando forças nele, porque a Bíblia fala que o querer e o efetuar vem dele.
Então, recusar-se a completar o que é mal é tão eficaz e tem a vantagem adicional de continuar com a visão e de utilizá-la para o bem. Então, quando uma tentação de olhar algo que eu não deveria vem e eu consigo recusar-me e eu consigo evitar com que eu faça aquilo, porque nós somos seres racionais, além de esse ato ser eficaz, ainda a gente vai continuar com a nossa visão, a gente não vai perder a nossa visão e a gente vai poder utilizá-la para o que é bom. Na natureza, eu estive pesquisando alguns animais que têm atitudes extremas, assim como Jesus ele aconselha aqui. E na natureza eu encontrei 3 exemplos de animais que têm atitudes extremas para manter a vida. Por exemplo, as raposas. Quando as raposas elas caem em uma armadilha, e as armadilhas normalmente para as raposas são aquelas que prendem as mãos, uma das patas, algumas vezes, algumas das raposas elas preferem com a própria mandíbula, com os próprios dentes, cortar, arrancar a pata, do que ficar ali naquela armadilha e correr o risco de morrer. E eu encontrei também o exemplo do lagarto. Eu não sei quantos de vocês já viram um lagarto ou uma lagartixa que, ao se sentir ameaçada, para ela correr mais rapidamente, ela prefere deixar a sua cauda ali para trás, perder a sua cauda do que perder a vida. E eu encontrei também a lagosta. A lagosta, ela prefere perder a sua pinça do que correr o risco de morrer. Tudo isso, tanto a raposa, quanto o lagarto, quanto a lagosta, fazem isso, tomam atitudes extremas para continuar vivo. Só que quando Jesus ele fala aqui para nós arrancarmos o olho, para nós cortarmos a mão, para nós cortarmos o pé, ele está falando no sentido figurado. Ele está falando assim, olha, essa ação de evitar as coisas, de tomar controle sobre a nossa vontade, ela é mais eficaz e ela pode nos guardar contra o mal. Às vezes, ter essas atitudes no momento ali de evitar alguma coisa, quando um pensamento vem à nossa mente, a gente ter atitude e fazer o exercício de tentar evitar esse pensamento ou de tentar evitar alguma ação, isso a princípio pode ser algo ruim, desconfortável, mas os resultados eles são eternos, porque isso tem consequências eternas. Nesse texto aqui, nesse relato, Jesus está nos convidando a fazer uma análise da nossa vida. E quando ele fala aqui sobre o inferno, é melhor fazer isso do que queimar no inferno. Na realidade é que Jesus ele está falando sobre aquilo que fica em nós. Sobre o verme que ele utiliza aqui, eu estou até procurando aqui no comentário bíblico, porque o verme que ele utiliza aqui não significa que é algo que vai ficar queimando eternamente. Olha o que o comentário bíblico diz aqui, olha, a ilustração de verme, a ilustração de o verme não morrer não é indicação de uma alma que não pode ser aniquilada, mas é símbolo da corrupção que não pode ser removida. Jesus está falando aqui que se nós permitirmos, que se nós não arrancarmos essas coisas do nosso caráter, da nossa vida, isso aí ele vai se arraigar de tal forma que não vai poder ser retirado posteriormente. O que nós temos que prestar atenção é que Jesus ele está nos chamando a atenção hoje. Ele está nos convidando a olhar para a nossa vida e primeiramente a nos questionarmos o seguinte: será que as minhas crenças, o meu modo de viver tem trazido as pessoas a Cristo ou tem desencorajado as pessoas de seguir a Cristo? Será que o meu exemplo, será que a forma como eu vivo, o meu modo de viver, tem trazido pessoas a Cristo ou tem desencorajado as pessoas de seguir a Cristo? Será que essas pessoas, ao olhar para a minha vida, será que elas persistem no erro ou elas são incentivadas a deixar o erro?
Será que a minha conduta tem levado as pessoas a se arrepender dos pecados ou a pecar ainda mais? Jesus afirma que seria melhor uma pessoa morrer do que ser um mau testemunho para o seu semelhante. E Jesus, ele não quer que a gente morra. Ele não quer que a gente queira morrer, ele vai além. Ele está nos chamando para nós olharmos a nossa vida, para nós analisarmos a nossa vida, para que nós observemos e para que nós mudemos as nossas atitudes. Ele nos convida a dominar os nossos pensamentos, as nossas ações e, se preciso for, arrancar esses pensamentos, não dar espaço para que eles nos levem a agir de forma indevida. Jesus está nos convidando a nos recusarmos a contemplar o que é mal, a nos recusarmos a pensar no que é mal, a nos recusarmos a agir de forma ruim, incentivado por esses pensamentos. E às vezes essas atitudes momentaneamente vão ser ruins. Evitar essas atitudes às vezes no momento vai ser ruim, mas isso tem consequências eternas. Nós estamos sendo convidados hoje, ao estudarmos aqui Marcos capítulo 9, a partir do versículo 42, a mantermos a nossa mente no que é eterno. A não termos medo, a termos coragem de sacrificar aquilo que é momentâneo em prol daquilo que é eterno. Jesus está nos chamando para nos convertermos verdadeiramente, para colocarmos diante dele os nossos pensamentos, as nossas ações, a ponto de que a nossa vida seja um testemunho vivo do seu amor e da sua misericórdia, a ponto das pessoas olharem para nós, olharem para nossa vida e almejarem seguir a Jesus por meio do nosso exemplo, por meio da nossa vida, e que nós tenhamos coragem. Que nós tenhamos coragem para tomarmos essas atitudes, de arrancar da nossa vida tudo aquilo que não nos aproxima de Deus, de arrancarmos da nossa vida tudo aquilo, todas aquelas influências que nos levam a tropeçar, porque se nós mantivermos isso, se nós cultivarmos esses pensamentos ruins vão nos levar a ações ruins. E se nós tivermos ações ruins, nós vamos influenciar as pessoas a agirem da forma como nós agirmos. E se nós agirmos dessa forma, Jesus nos fala, é melhor morrer. É melhor morrer do que influenciar alguém a fazer o que é errado. Jesus está nos convidando hoje a nos entregarmos verdadeiramente a Ele, para que Ele continue a obra na nossa vida, para que nós coloquemos tudo, os nossos sentimentos, todos os nossos sentidos aos seus pés, para que tudo isso seja utilizado para nos aproximar ainda mais do nosso Mestre. Quantos de vocês aceitam esse convite? Quantos de vocês aceitam fazer esse sacrifício de depor diante de Deus tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, para que Ele nos ajude a agir da forma correta, para que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, tenham o desejo de seguir o Mestre. E nós vamos orar agora, pedindo forças a Deus, que nos ajude, para que Ele nos perdoe todas as vezes que por ignorância, por teimosia, nós nos demoramos no erro. Por todas as vezes que por teimosia nós fomos pedra de tropeço para as pessoas, para que Ele tenha misericórdia de nós e para que Ele continue a obra que Ele começou em nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, hoje, Senhor, nós estudamos, ó Pai, sobre os tropeços da vida. E o Senhor nos ensina, Senhor, que nós não podemos nos permitir ser um exemplo mau para as pessoas. Não é isso que o Senhor espera de nós. E nós também, Senhor, percebemos que o Senhor está nos convidando, ó Pai, a colocar todos os nossos sentidos à sua disposição. O nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, a nossa audição, a nossa visão, tudo diante dos teus pés, ó Pai, tudo sobre a sua influência, para que nada de mal entre na nossa mente, ó Pai.
para que nós consigamos discernir que quando essas coisas ruins, quando esses pensamentos ruins, quando essas ideias ruins vierem em nossa mente, que a primeira coisa que nós temos que fazer, Senhor, é eliminar isso rapidamente da nossa mente, para que isso não nos leve a agir de forma errada. Senhor, nós sabemos que a nossa salvação não depende das nossas atitudes, que a nossa salvação é pela graça. Nós aprendemos isso diariamente, mas nós, Senhor, compreendemos que o Senhor está nos convidando a, no Teu poder, na Tua força, depormos diante de Ti todos os nossos sentidos, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, para que nós consigamos Te adorar com tudo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, e assim, Senhor, influenciarmos os nossos semelhantes a Te seguir. E nós Te pedimos, ó Pai, por favor, continue a obra que o Senhor começou na nossa vida. Tome a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, em todos os momentos. E tudo isso nós o fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um ótimo dia, um ótimo sábado na presença do Senhor. Que durante esse dia nós reflitamos sobre esse estudo e amanhã nós continuaremos estudando sobre esse finalzinho, o versículo 49 e o versículo 50, onde somos convidados a ser o sal da terra. Que Deus abençoe a todos e que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Tchau, tchau, até amanhã.